Bom, vamos lá. Correção da revisão de história. Número 1. As expedições chamadas de bandeiras tinham como objetivo a procura de riquezas minerais e ou caça ao índio para escravizá-lo e vendê-lo no litoral. O papel histórico das bandeiras pode ser assim resumido. E aí, qual é a... Determinaram a ocupação efetiva do interior do Brasil e deram ao país a sua atual configuração geográfica? Exatamente. Letra A. Determinar a ocupação efetiva do interior do Brasil e deram ao nosso país a sua atual configuração geográfica. Nós vimos que os bandeirantes, além de buscar metais preciosos e capturar os indígenas, eles acabaram ajudando na expansão do interior do Brasil, né? Que até então, os portugueses eles só permaneciam no litoral brasileiro. Então, essa desculpa de buscar indígenas fugitivos e buscar metais e pedras preciosas acabou auxiliando no desbravamento do interior do Brasil e, consequentemente, a configuração que nós temos no Brasil atual, né, que acabou se expandindo um pouco para o interior. Número 2. Na virada do século XVII para o XVIII, surgiram os tropeiros, importantes profissionais do período colonial. Quem eram os tropeiros e quais eram as suas funções? O que você colocou, Arthur? Botei. Ficaram conhecidos como tropeiros porque andavam com seus cavalos e mulas organizados em tropas. Exato. Aí eu botei vírgula. Um tropeiro, né? Um tropeiro podia ser um criador de animal ou um negociante de mercadorias. Deixa eu falar. Sim, fala, Rafael. Ficaram conhecidos como tropeiros porque andavam com seus cavalos e mulas dentro das tropas, alcançando as mais distantes regiões da colônia, onde muitas vezes não havia estrutura, moeda ou alternância do poder político e econômico da coroa portuguesa. Sim. Mais alguém? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Antes de colocar esse aí do Arthur, eu só coloquei importantes profissionais do período colonial. Resumiu. Sim. Então, aqui eu coloquei para vocês assim, ó. Quem eram os tropeiros e quais eram as suas funções? Criador de animais ou negociante de mercadorias, que andavam com seus cavalos ou mulas organizados em tropas, alcançando as mais distantes regiões da colônia. Vendiam couro e carne, ferramentas e utensílios domésticos no interior do Brasil. Não precisa pagar de vocês, tá? Eu só coloquei uma resposta mais completa. Pode falar. Ficaram conhecidos como tropeiros porque andavam com seus cavalos e mulas organizadas em tropas, alcançando as mais distantes regiões da colônia. Sim, isso aí. Bom, então vamos lá para o número 3. Posso passar? Sim. As missões e reduções jesuíticas no Brasil, colônia, foram fundamentais sobre 2 aspectos. Quais foram esses aspectos? O seu papel missionário no desenvolvimento que é o elemento para catequização e pela visão sobre educação observada na fundação de colégios. Perfeito. Eu coloquei só na visão sobre educação. Então, eu pedi os 2 aspectos. Então, ó, seu papel missionário no desenvolvimento de aldeamentos indígenas para a catequização e pela visão sobre educação observada na fundação de colégios. Tem que colocar a resposta completa. Tá? Então, ó, seu papel missionário no desenvolvimento de aldeamentos indígenas para a catequização e pela visão sobre educação observada na fundação de colégios. Porque os primeiros colégios que foram criados no Brasil foram criados pelos padres jesuítas. Eram escolas que foram criadas pela igreja, né? Tanto que na fundação de colégios. Tanto que as primeiras escolas elas eram feitas dentro da igreja, dentro dos mosteiros, né? Número 4. Qual era a função das casas de fundição? Para recolher os impostos. Então, recolher os impostos, sim. Só que lá o ouro ele era derretido
e transformado em barras, né, para poder evitar o contrabando e para facilitar voltar para Portugal. Não, pode acrescentar. Fala, Rafael. Espera um pouquinho, o Arthur. Lá o metal era fundido e tinha a quinta parte reduzida por pagamento. Sim, né? Fundido ou derretido dá na mesma coisa, tá? Né? Porque o derreter o ouro, né? A gente fala derreter que é uma maneira mais comum, mas o correto é falar que o ouro era fundido, ou seja, ele entra num processo de alta temperatura, ali ele acaba se derretendo e eles colocam em formas, né? Para poder transformá-las em barras, e ali recebe uma numeração, um selo real, tudo isso para evitar o contrabando antes de ir para Portugal. Tá? Não. 5. A atividade mineradora do Brasil concentrou-se sobretudo na região de Minas Gerais, onde foram construídas vilas e cidades como Ouro Preto, Mariana e Diamantina. Em cidades como essas, é possível ver até hoje os reflexos da vida social e cultural que surgiu em torno da mineração. Em termos artísticos, podemos dizer que o gênero de arte largamente praticado em Minas na época da mineração foi o barroco. E aí, abrindo um parênteses, quais eram os principais artistas desse barroco? O Aleijadinho e o Mestre Ataíde, né? Então, nós temos aí o barroco mineiro, né, como o estilo artístico predominante desse período da mineração, né? Que inclusive foi patrocinado com os lucros do ouro extraído, né? Todo o processo de embelezamento das igrejas e de todo esse período de mineração foram graças aos lucros da mineração e da exploração do ouro. 6. Não resta outra coisa senão cada um defender-se por si mesmo. Duas coisas são necessárias a fim de se recuperar a mão livre no que diz respeito ao comércio e aos índios. Manuel Beckmann, 1684. As duas principais reivindicações do líder da revolta que leva o seu nome são... E aí, qual é a resposta do número 6? A revogação do monopólio. Do monopólio? Isso. Da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão e a expulsão dos guerreiros que se opunham à escravidão indígena? Exatamente. Então, o que acontece? O que é a revogação do monopólio? Ou seja, eles não querem que a Companhia de Comércio do Maranhão prenda eles comercialmente falando. Quando eu falo de monopólio de comércio, significa que eles só podiam fazer comércio com a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão. Eles não podiam fazer comércio com mais ninguém. E eles queriam acabar com esse monopólio. Eles queriam poder fazer comércio com outras pessoas. E também eles estavam insatisfeitos porque eles estavam sem mão de obra. A principal mão de obra deles naquele período eram os indígenas. Então, como eles estavam sem mão de obra, porque os jesuítas estavam protegendo os indígenas, né, nas missões, eles começaram a exigir do governo uma posição, porque eles precisavam de uma mão de obra, tá? Então, nós temos aí as duas principais causas da revolta de Beckmann foram exatamente essas, a falta de mão de obra e o fim do monopólio do comércio que eles tinham. Ou seja, eles queriam poder comercializar com outras pessoas e não só com a Companhia de Comércio. Ok? Vamos lá. Número 7. A Guerra dos Emboabas foi... Formado por portugueses e gente de outras capitanias, chamados pelos paulistas de Emboabas. Sim, então, nós vimos que a Guerra dos Emboabas foi uma disputa entre os bandeirantes paulistas, os emboabas, que eram os estrangeiros, né? Que eram portugueses e pessoas de outras capitanias, que queriam também ter o direito de explorar as minas de ouro, né? Só uma observação, quem é que vence na Guerra dos Emboabas? Os emboabas, né? E aí os bandeirantes paulistas são obrigados a meter o pé. São obrigados a deixar a região mineradora de Minas Gerais
e procurar ouro em outras regiões. Aí eles acabam indo para Mato Grosso e para Goiás. Tá? Então, isso aí também é importante lembrar. E na Guerra dos Emboabas, os grandes vitoriosos foram os Emboabas. Tá? Não sei. 8. Convencido de sua relevância social, um grupo de comerciantes pediu ao rei de Portugal, Dom João V, que seu povoado fosse elevado à categoria de vila. Queriam, dessa forma, ver Recife independente de Olinda e assim não ter que pagar-lhes impostos ou submeter-se às suas ordens. Dom João V atendeu o pedido dos comerciantes. Não aceitando a decisão do rei, os senhores de engenho de Olinda organizaram uma rebelião. Guerra dos Mascates, né, gente? Só lembrando que os comerciantes, eles eram chamados de mascates, por isso a revolta teve esse nome, tá? Então, nós estamos falando sobre a Guerra dos Mascates, em que quem ganhou a Guerra dos Mascates foram os mascates, né? Foram os comerciantes que conseguiram manter o direito de ser uma vila, né? E os fazendeiros de Recife acabaram, né? Bom, vamos no número 9. Como se chamou o movimento social que ocorreu em 1720 contra a exploração do ouro e a cobrança extorsiva de impostos da metrópole sobre a colônia? A revolta contou com cerca de 2.000 populares que pegaram em armas e ocuparam pontes da cidade. A coroa portuguesa reagiu e o líder acabou enforcado. Revolta da Vila Rica. Revolta de Vila Rica. Abram parênteses. A revolta de Vila Rica também é conhecida como revolta de Filipe dos Santos, que foi o líder do movimento, tá? Anotem aí do ladinho para vocês não esquecerem. Revolta de Vila Rica também é conhecida como revolta de Filipe dos Santos. Ok? Outra coisa, revolta de Filipe dos Santos. Outra coisa importante dessa revolta foi que, além de ir contra a exploração do ouro, eles também queriam o fechamento das casas de fundição e queriam a liberação da circulação do ouro em pó. Lembra que a gente conversou isso? Foi morto lá na... Exatamente, eles queriam acabar com as casas de fundição, que para eles era muito prejudicial, e queriam voltar com a circulação de ouro em pó, porque o ouro em pó era muito mais fácil de ser contrabandeado, né? Exatamente, eles acabavam matando os líderes para poder servir de exemplo para ninguém tentar uma outra revolta. Exatamente. Bom, 10. Podemos afirmar sobre o período da mineração no Brasil que A mineração contribuiu para interligar as várias regiões do Brasil e foi um fator de diferenciação da sociedade. sim. E aí eu quero falar uma coisa. Alguns alunos falaram aqui a letra A. Mas por que a letra A está errada? Olha só. Atraídos pelo ouro, vieram para o Brasil aventureiros de todas as espécies. Sim. Mas que inviabilizaram a mineração? Não. O erro está aí. O que inviabilizaram? Ou seja, a mineração não aconteceu. Ou seja, a vinda deles acabou bloqueando ou paralisando a mineração. Isso não aconteceu. Então, o erro está aí. Uma palavrinha estraga a questão inteira. Tá? Então, a opção correta é a letra D. A mineração contribuiu para interligar as várias regiões do Brasil e foi fator de diferenciação da sociedade. Por quê? As áreas mineradoras acabaram desenvolvendo uma sociedade muito rica. As famílias dos donos dos garimpos começaram a criar a que nós chamamos de sociedade mineira. A elite mineira, que eram as senhoras, donas, esposas dos donos das minas, né? A corte portuguesa que veio para Minas Gerais também. Então, a gente tinha uma elite que acabava se diferenciando das sociedades de outras regiões que não tinham a mineração como base. Letra D de dado.
Bom, gente, então tudo bem? Pessoal que está em casa, alguma dúvida? Não. Alguma pergunta? 9h35. E aí, gente? Podemos encerrar?